Fala pessoal, beleza? Bom dia, né? Vamos ao nosso recap semanal, tá? E aí a gente conversa já também um pouco sobre o estudo pré-mercado ali para segunda. A gente também fala um pouco sobre o semanal, né? E algumas ideias para a semana, tá bom? É, Então, esse aqui, né, pessoal, foi o estudo que foi enviado ontem, né? É, Antes de ontem, né? Na quinta-feira. Nesse estudo aqui, né, a gente conversou um pouco sobre o gráfico diário, né? Como de costume. No gráfico diário, né, pessoal, a gente teve aqui uma falha de nova mínima, né? O mercado falhou em renovar mínimo, ou seja, falhou em manter uma estrutura de baixo, quanto, né, a essa estrutura aqui, ó, que foi iniciada, um topo levemente mais baixo, nova mínima. Topo mais baixo, a premissa, né, a princípio é nova mínima. Sempre que ele falha nova máxima, a nossa premissa desse ponto é que ele venha fazer nova mínima. Se ele falha em fazer nova mínima, ele pode iniciar uma nova lateralidade, né, aqui dentro dessa lateralidade mais ampla, ou, né, ele pode iniciar uma nova estrutura, né, de alta. Pode tentar uma estrutura de alta, pode fechar ainda uma possibilidade de wedge com um topo duplo, né, uma possibilidade de movimento mais amplo, tá? Isso, né, quanto a movimentações para mais dias. Então, dentro dessa leitura, a gente conversou aqui sobre falha de nova mínima, levando, né, a nova máxima. A continuidade depende de rompimento, né? A gente está falando da continuidade deste pivô aqui, então a continuidade depende de rompimento e sua continuidade, né? Sempre rompimento e continuidade. Barra atual tem pouco, né, de sua máxima acima do pivô a ser rompido e tivemos uma mínima abaixo da mínima da barra anterior com a 34. Então, durante, né, esse movimento de alta, a gente teve uma perda de mínimo. Então, ele não era, né, aqui para nós um micro canal de alta. Então, essas perdas de mínimas, né, a gente vê como participação dos vendidos. Isso, né, tornava essa leitura aqui a possibilidade, né, da gente ter, por exemplo, uma inside aqui e posteriormente, né, a gente inclusive ter uma volta, falhar, né, o rompimento e ter um retorno. A gente já vai conversar depois, né, sobre como ficou. Então aqui precisa de rompimento e continuidade. Em caso de rompimento e continuidade, né, tem um primeiro alvo aqui em 146,144. Por que esse alvo, Luciano? Porque esse alvo é o alvo mais próximo, né, da movimentação do preço. Aqui tem um alvo mais amplo, né, que é o alvo desse, é o segundo alvo, né, desse pivô aqui, ó, tá? Segundo ou terceiro alvo desse pivô. Então aqui no gráfico diário, né, eram essas as informações partilhadas. Aqui nos 60 minutos, né, a gente vê a repetição de um setup, né, pessoal, que a gente havia falado, né, sobre a tendência. Falamos, né, sobre essa barra, foi uma boa barra, né, mas ela não teve nenhuma continuidade em momento nenhum, mas ela foi uma boa expressão dos vendidos, né, ela é uma barra que se destaca, né, quanto às demais. Faltou nela mesmo para uma mudança no mercado, uma continuidade, não teve. É, M60, né, ainda em canal estreito de alta, ou seja, o ciclo, né, é dos compradores, ó. Aqui, né, a gente iniciou uma fase de impulso, ó, canal estreito, né, até duas barras retomada, duas barras retomada, uma barra pausa, uma barra retomada, três barras pausa, né, pelo doji. Então a gente estava, né, num canal estreito de alta, o que deixa a possibilidade de continuidade aos compradores. Melhores vendas apenas com bom ciclo de baixa, como o microcanal, ou uma forte barra de reversão de baixa. Então, para os vendedores, né, precisava acontecer isso. Quanto ao movimento amplo, né, pessoal, tinha esse alvo aqui, ó, 143,588, né? E o segundo alvo, tá? Desse pivô aqui, ó, em 144, né? Praticamente um número redondo ali, né? 144K, tá bom? Eram, né, as possibilidades de alvo aos comprados. Vendidos não tinham alvo, né, pessoal? Eles conseguiram um gap de média, mas os compradores conseguiram, né, um novo rompimento. Então, essa tendência, ela foi retomada. Também já falamos sobre gap, né, de média de uma barra, gap de média de duas barras. Eles têm algumas distinções, né? O gap de média de uma barra, ele ainda é entendido como compradores ainda muito ansiosos e vendedores não tão fortes. Porque se os vendedores estivessem mais fortes, eles tinham conseguido mais barras, né, negativas aqui abaixo da média móvel de 20. Eles conseguiram no máximo uma. Foi uma barra de reversão de alta e logo, né, essa movimentação foi retomada. Aqui, né, falamos sobre o ciclo, era um micro canal. Aqui era uma L1, né, e quando o mercado abre aqui, né, ele teve uma L1, teve uma retomada de máximo, então quando ele perdeu o mínimo aqui, né, ele acabou formando uma L2. Formando a L2, né, seria uma compra de H2. Então aqui teve uma H1, depois uma H2. Isso aqui foi, nos 60 minutos, uma compra de H2, né, e gerou um movimento muito extremo de alta. Ciclo forte no M60 levou, né, a ampla continuidade. O ciclo forte que me referia é o canal estreito de alta, tá?
No M15, né? E aqui a gente já estava pensando um pouco em possibilidades. Fechamento em M2B, né? Falando sobre o fechamento do dia. O dia fecha, né, no M2B de compra, ou seja, ele fecha em cima da média móvel de 20. E canal estreito de alta. A gente também está retomando, né, aquela dinâmica de ciclos. Ó. Vejam que o ciclo ele era, né, um ciclo comprador. Até o presente momento, né, durante toda essa formação, a gente não teve, por exemplo, um bom ciclo de baixa. A gente não teve um microcanal de baixa. Então, essa formação, né, esse fechamento do dia era uma tendência de alta. Isso é importante. Porque ainda não tinha, né, observado grande participação dos vendidos. Muitos impulsos e canais terminam ou perdem força, né, em movimentos de três puxadas. Então, se o mercado já retoma, né, daqui, que era uma possibilidade, já que a gente já fechou num ciclo, né, de compra, o M2B, a gente já tinha condição, ó, do mercado vir, por exemplo, fazer uma terceira puxada. Tá? Numa terceira puxada, ele faria a condição de uma wedge, né, impulso. Né, isso é algo trazido pelo Brooks, né, que muitos canais terminam em movimentos de três puxadas, ou pelo menos uma grande lateralidade é formada. A gente tem a condição na possibilidade de uma TBTL. Ainda resta, né, o segundo alvo do M60, né, que seria, né, esse alvo aqui. Médias planas, né, aqui na abertura do dia, né, na lateralidade inicial. A B6, né, do dia foi a B6 do dia foi uma forte outside bar, né, ela acaba sendo uma barra, né, que reverte a sua movimentação, ela vem aqui abaixo da mínima e ela acaba sendo também, né, uma armadilha para os vendidos, né, abaixo da mínima da B5. Por que armadilha, Luciano? Porque se a gente está numa condição lateral, como que o vendido está operando? Ele está operando, por exemplo, falha de rompimento, né, de nova máxima, falha de rompimento de nova máxima, porque em lateralidade se ganha dinheiro. Isso aqui ainda assim pagou aquele scalp, né, que é o scalp da própria lateralidade. Porque se eu vejo essa região aqui, ó, por exemplo, como uma lateralidade, ou a partir dessa nova mínima, o meio dessa movimentação está aqui. Ó. E lembram, né, que a dinâmica de lateralidade é você vender alto e sair no meio? É você vender alto e você sair ao meio? Se você pega, né, a própria lateralidade intraday, né, o meio dela está razoavelmente aqui, né, ou um pouco mais abaixo. O mercado chegou próximo, né, dessa movimentação. Testa a região de POC, vê o AP do dia anterior, né, são pontos ali, né, que foram testados. E aí ela reverte. Aqui, né, pessoal, é uma outside bar, é uma barra de reversão. Essa barra de reversão, né, muitas vezes ela leva a algum tipo de continuidade, com ou sem correção. E aí ela levou uma continuidade, né, grotesca aqui, né, para uma única barra, né, no 15 minutos, né, essa movimentação aqui tem cerca de 1.000 pontos. Alcançou, né, já praticamente direto o terceiro alvo, tal desse pivô, né, terceiro alvo aqui, e aí ele formou uma pequena lateralidade. Como, né, essa movimentação teve uma outside bar, a gente reinicia a contagem, a gente estudou isso. Então aqui eu tenho uma L1, teve nova máxima, temos aqui uma L2. A L2 foi uma outside. Barras como outside, né, elas tendem a ter continuidade, né, com ou sem correção. Tinha algum espaço, por exemplo, para 9, para 20. O preço chegou somente na média móvel de 9. Lá nos 5 minutos, isso aqui vai ser uma correção de duas pernas. Andamos falando sobre isso, né, depois de impulso. Inclusive, correções de duas pernas são as que mais se repetem. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso lá no próprio M5. Então, essa venda aqui, ó, da perda de mínima, né? Aqui ficou mal localizada a venda, né? Mas para venda técnica de lateralidade acabou pagando, né, a movimentação. Então foi uma armadilha, né, para os vendidos que venderam tanto esse topo, né, quanto a perda da mínima, porque o stop desses vendidos está aqui, e o stop deles foi acionado na própria outside, vendidos abaixo da mínima da B5, tá? B5 é essa daqui, e acionado, né, seus stops acima da máxima da própria B5, né? Então, stop de vendido, né, de quem vendeu aqui, né, a formação, tá, do topo duplo, ou mesmo deixa o topo duplo, ou para quem, né, foi uma venda mais tardia, né, vendeu a perda da mínima, pensando na lateralidade, pensando que o mercado poderia, né, vir, né, por exemplo, fazer uma nova mínima, um triângulo expandido. Então, dentro dessa possibilidade, né, aqui ficaria o stop, né, desses vendidos. Stop desses vendidos gera, né, esse tipo de barra, muitas vezes, tá? A localização, né, de quem estava operando essa movimentação como lateralidade, eles também precisam sair, né, da sua venda com perda e alguns vão sair, por exemplo, em 1 para 1, né, daquilo que eles estavam buscando. Quem vendeu aqui, né, tinha o centro da lateralidade aqui, né? Então ele tinha razoavelmente um tipo de stop que é um stop 1 para 1, não é uma movimentação, um stop usual, né, para lateralidade. Então, dentro dessa leitura, né, aqui você teve uma L1, então aqui você teve uma H1, e depois, né, você teve uma
H2, né, aqui nessa movimentação aqui, né, de continuidade. H2, né, levou a nova máxima. Então, lá nos 5 minutos aqui teve falha de wedge, né, mas a gente já chega lá. Então aqui eram algumas possibilidades, né? Se o preço chega na wedge, a ideia de correção TBTL, 10 barras, duas pernas. M2B, aqui estava, né, o ponto de inflexão. Outro ponto importante, né, pessoal? Se aqui é a fase de impulso, é essa daqui, né, nessa correção de duas pernas, aqui é o início do canal de alta. Então aqui, né, o retorno, né, a MM9, aqui o ciclo, né, canal estreito, tight channel, né, início, né, do canal estreito de alta. Início do canal pode ser testado, né? Muitas vezes essa região aqui, ó, ela é entendida como um ponto de suporte, tá bom? Aqui nos 5 minutos, né, falando sobre um pouco na parte da manhã, abertura dentro da lateralidade, ou seja, o mercado abre dentro de um fundo anterior, dentro de uma máxima anterior, o mercado abre aqui com a B1, certo? Então ele abre em lateralidade, ele não rompe esse pivô, muito menos esse outro, esse daqui ainda fecha abaixo, mas ele não tem continuidade alguma. B1 de hoje com gap de baixa, né? Sem nenhuma continuidade, abaixo de sua mínima, com o preço se mantendo dentro da lateralidade do dia anterior por algumas barras, né? Então a gente teve aqui o preço mantendo a lateralidade aqui por cerca de 1 hora e 30 minutos. No M60 havia bom ciclo, microcanal estreito de alta, né? O que levou compradores ao sucesso do rompimento. Ali no M60 foi uma entrada de H2, né? Dentro de um ciclo forte, né? Pós um microcanal de alta e no ciclo já, né, de canal estreito de alta. Barras, né, de barras pequenas, né, preferencialmente, só repetindo aquilo que a gente sempre fala. Barras pequenas, né, tendem a ter uma melhor predisposição. Aqui, o que teve, né, de movimentação boa, né, não chegou a ser um microcanal, foi esse impulso de 3 barras, não teve mais do que isso. Mas a questão da estrutura, né, que gerou uma possibilidade. A princípio, o mercado faz nova mínima, faz um fundo duplo exato. Aqui uma possibilidade de wedge, né, com o fundo duplo também com esse fundo anterior e com esse outro fundo aqui, né, então seriam possibilidades de fundo duplo. Ele deixa um fundo, um topo e um fundo mais baixo, então aqui ele iniciou a possibilidade, né, de uma estrutura de baixo, já que eu tenho topo, fundo e fundo mais baixo. Porém, né, dessa movimentação de três puxadas, aqui ficou o ponto de inflexão. Ele renovou essa movimentação, né? Essa daqui é a perna 1, tá? E aí quando o mercado corrige, né, e volta a subir, ele tinha a possibilidade de fazer a perna 2, que a princípio é uma nova máxima. Só que a perna 2 ela termina quando tem a primeira correção, a primeira perda de mínimo. Então a perna 2 ela terminou aqui, tá? Perna 1, tá? E quando ele faz o ponto a partir da nova máxima, né, ele tem a perna 2. Aqui seria uma possibilidade de wedge. Então essa compra desse M2B, né, depois da nova máxima, por conta da próxima possibilidade de estrutura, né, fundo, topo mais alto, né, ele poderia corrigir menos para subir mais. Dentro, né, de uma nova estrutura por conta da nova máxima. Se fosse um topo mais baixo, Luciano, não existiria essa possibilidade. Aí, aqui teve uma 2BR, né, ela foi relativamente alta na lateralidade do dia ainda. Tinha espaço, né, para terceira puxada, né, que seria para esse teste de movimentação aqui, ó, a princípio. Por quê? Porque em lateralidades, né, o EDs funcionam bem, então aqui seria um ponto de atenção. A questão é aqui que a barra rompe muito forte, né, com a barra de rompimento muito forte, e a continuidade também foi extremamente forte, né? E aí, até mesmo no minuto, né, durante essa movimentação aqui de cerca de 1.000 pontos, né, ela não teve correção, tá? Nem no minuto você viu perda de mínimo. Foi em micro canal direto mesmo aqui, tá? Esse rompimento. A condição de falha de wedge, né? Vocês sabem que tem premissa de pelo menos duas pernas, né? Perna 1 corrige, né? E aí ficou com premissa de nova máxima, perna 2. Abertura dentro da lateralidade, B1 com gap de média, B1 de hoje, né? Com gap de baixo. Ah, essa parte que a gente já leu, né? E aqui o M60, o ciclo, tá? Já exploramos essa parte aqui. Forte continuidade, né? Sem retornos à média nem mesmo, né? No M1, a gente não teve. Aqui no M15, né, pessoal, a gente, aqui no M5, né, no final, falha de wedge, né, aqui, ó, ficou a premissa, né, de uma perna 2, então aqui a gente teve uma L1, logo aqui tem a entrada de H1, depois a gente teve uma outra perda de mínima aqui nessa própria outside, né, então a gente teve uma L2, e aqui, né, ficou a entrada de H2, a entrada de H2, ela ficou, né, dentro de um outro setup, né, ficou a entrada de H2 mais, né, o M2B, teve um forte impulso. Isso daqui, né, pessoal, é um retorno à média móvel de 20 em duas pernas, é a leitura clássica do M2B, tá? E aí, né, a gente teve aqui uma boa retomada.
Então a gente teve aqui, ó, correção em duas pernas até MM20, um M2B, né? Esse aqui é o de livro. Primeiro teste, né, da média móvel de 20 depois do forte impulso, melhor probabilidade de nova máxima. Isso porque o impulso foi muito bom, tá? E aí a dinâmica seria que o mercado chegaria pelo menos até essa nova máxima, por quê? Por conta da falha de wedge, né, dois setups, né, que nos levam à premissa de nova máxima, que tem premissa de duas pernas, final da perna 1 na primeira correção, e aí quando ele faz, né, essa segunda puxada, né, ele cumpre a premissa, tá, de duas pernas de alta, pelo menos, né, duas pernas de alta. Depois disso daqui, precisaria de rompimento e continuidade, né? Não teve boas barras de rompimento e continuidade, ó. Barra tentando romper, ausência de continuidade, barra tentando romper doji, barra tentando romper pausa, barra, né, tentando dar continuidade, mas em momento nenhum a gente via, né, o preço realmente tendo uma segunda barra ali com boa participação dos compradores. Aqui um pequeno gap de média, né, se tornou uma grande tendência, fez um pequeno impulso de alta aqui, né, depois fez um micro canal e vejam que esse micro canal ainda assim, ó, levou uma nova mínima, né? A gente sabe que fala que quando o mercado apresenta, por exemplo, né, um bom impulso, né, uma boa movimentação, você tem uma, duas, três, quatro barras, né, crescente aqui em amplitude, né, durante o movimento. E aí, ainda assim, ele fez uma pequena correção e levou, né, pelo menos a uma nova mínima, que é a premissa mínima, né, dessa movimentação. Aqui no 15 minutos, né, um desenho, né, para a gente pensar na possibilidade, né, que era para o dia de sexta. Início da fase de canal estreito, né, aqui, tá? Então tem impulso, depois o mercado aqui desempenhando, né, canal estreito, ó, vejam que ele não saiu, né, do ciclo mesmo nessa movimentação de queda, até 3 barras de baixa, pausa, né, que seria um doji, ou retomada. Aqui a gente já tem o doji, tá? Então ele manteve, ó, a característica, né, de canal estreito, tá? Durante toda essa movimentação, né? Isso se perdeu, né, aqui, ó, no final dessa movimentação. Premissa com direção, né, à nova máxima, né, na compra de H2, M2B, né, e a falha de wedge. Então, todos esses pensamentos, né, nos levavam à possibilidade da perna 2. Falha de wedge deixa a premissa, né, de duas pernas de alta. Aqui era uma possibilidade de leitura, né, pessoal, por 15 minutos, né, porque era o único tempo que a gente ainda tinha uma tendência clara. Aqui gap de média. Quando a gente tem, né, setups acumulados, né, como esse daqui, aqui o mercado fecha no M2B e ele abre no gap de média, algumas condições, né, de possibilidade de compra seria você comprar no risco, no fundo duplo, suporte aqui da MM50, né, difícil o preço trabalhar direto, né, um rompimento, principalmente porque não teve nenhuma expressão, né, forte dos vendidos antes. É, e aí, aqui seria a possibilidade de compra, a princípio fechamento do gap, depois, né, para algum tipo de teste aqui dessa movimentação, tá? Da máxima da tendência. Essa é a premissa do gap de média, é algum tipo de teste. A ideia era um dia menor, né? Não um dia muito amplo. Por quê? Porque este dia aqui, ó, foi um dia extremamente amplo, né? Ele tem é uma barra grande. Normalmente depois de uma barra grande a gente não vê uma barra tão grande, tá? Por isso, né, a gente pensa, né, dessa maneira. Aqui, né, pessoal, no gráfico semanal, já pensando em possibilidades para a semana, a gente teve aqui, ó, uma L1, tá aqui o micro canal, certo? Então aqui a gente tem uma L1, retomou máxima, eu tenho aqui uma L2. Quando ele retomou máxima, eu tenho aqui uma venda de L3. Essa venda de L3, ela não encontrou vendidos fortes. Ela é a melhor probabilidade de vendidos encontrarem, né, mais força para participação depois de um microcanal. Porém, né, a gente não teve aqui vendidos participando de maneira mais eficiente aqui, a ponto, né, de testar fechar o gap, né, a região de POC. Ao invés disso, né, os vendedores que participaram na L3, né, eles foram surpreendidos aqui. A gente tem uma barra surpresa aqui, né, que ela fecha muito próximo de sua máxima. Se ela tivesse fechado aqui acima, seria uma falha de L3. Se a L3 é um bom setup, né, pós o microcanal, e esses vendedores eles foram armadilhados aqui, isso daqui deixaria a premissa de pelo menos duas pernas de alta. Bastaria, né, para esse setup, né, ficar mais eficaz e ter essa premissa, ele ter fechado acima da máxima prévia, tá? Então, se ele tivesse fechado acima dessa máxima prévia, a gente teria, sim, né, premissa de pelo menos duas pernas de alta. Perna 1, a partir da primeira correção, perna 2, né, quando tivesse a segunda correção. Então, dentro desse cenário do semanal, ficaria essa possibilidade. Preço entre a 20 a 200, né, dentro do estudo
do Oliver, né, e Fab 4, a gente tem que isso daqui é uma região, né, de trap zone, que muitas vezes atua como lateralidade. Então, se o mercado ele chega aqui na 200, né, e perde força, ele pode ainda encontrar mais vendedores. Porém, aqui na contagem de barras, vendedores, né, foram surpreendidos por essa barra. Talvez eles não vendam tanto e a gente tenha mais alguma movimentação de alta aqui, né, a ser vista pelos próximos dias, tá? Aqui no gráfico diário, né, a gente falou que a gente tinha essa barra aqui, né, como possibilidade de rompimento. Tem muito pouco dela, tá, pessoal, aqui acima, né, da máxima, né, do pivô a ser rompida, mas a gente está vendo já uma certa continuidade. Então a gente está vendo que compradores estão participando. Falamos, né, daquele alvo que ficou aqui acima, e aqui, né, a gente tem aquele outro alvo, que era esse alvo aqui que havia ficado, né, o segundo alvo desse pequeno pivô, tá? Ele já não faz mais tanto sentido, tá? Porque o preço veio aqui, ó, abaixo dessa mínima dele. Então, se, né, eu estou usando esse tipo de projeção, em determinado momento o preço vem abaixo dessa mínima, essa projeção ela perde valor, tá? Então, a princípio, né, a gente pode tirar essa nossa linha aqui, ó, e mantê-la aqui, tá? Porque é o último pivô, né, ele acaba sendo mais próximo, né, da movimentação do preço. Então, tanto, né, aquela dinâmica do semanal, aquela falha, né, dos vendidos em retomar a partir da L3, né, pode levar isso daqui sim a uma condição, né, de trazer o preço para esse teste aqui. Reajustando, né, pessoal, essa marcação aqui, já que a gente está vendo, né, uma certa continuidade, no semanal ali ficou aquela condição da barra surpresa, né, a gente pode ter primeiro alvo aqui, né, que seria a movimentação mais lógica, né, para a gente buscar mais próximo. Posteriormente, né, pensando no segundo alvo. Mas a princípio, né, o primeiro alvo, né, é o pensamento mais sensato aqui para essa movimentação. Ainda precisa de mais alguma continuidade, né? Essa barra aqui foi muito pouco. Se tivesse mais essa barra fora, né, da região assim rompida, tem cerca de 10% só dela aqui, mas foi uma boa barra de tendência, né? Não é um microcanal, não é um ciclo extremo, né? Então a gente tem ainda um pouco aguardar um pouco mais de informação. Ainda, né, quanto à lateralidade, pessoal, se eu tiro um pouco o zoom, a gente visualiza essa movimentação aqui como uma grande lateralidade. Alto, né, aqui nessa localização, ainda é alto na lateralidade. Por quê, Luciano? Porque vai precisar, ó, desse rompimento aqui. A gente viu que esse ponto aqui, até o presente momento, é o ponto, né, da máxima dessa lateralidade. Se esse é o ponto da máxima dessa lateralidade, ele precisa de rompimento. Quando que a gente tem melhores probabilidades de rompimento? Quando a gente tem um ciclo extremo. Por enquanto a gente não tem, ó, porque a gente teve aquela perda de mínimo aqui. Por isso que ela foi importante ali pra gente naquele momento, tá? Então, se ele chega nessa região, né, e aqui falha, né, com perda de mínimo, já não seria, por exemplo, aqui ó, um microcanal de alta. Eu tenho uma, duas, três barras, né, de alta e eu tive perda de mínimo. Já não seria um microcanal. Se não é microcanal, não tem a chance de eu, por exemplo, né, experimentar na perda da L1 a falha, né, de L1. Não tem um microcanal. Então, quando ele chega com um ciclo extremo, né, num topo duplo, num topo de uma lateralidade, é quando ele tem, né, uma melhor predisposição ao rompimento. Então, se ele rompe por uma terceira barra, ainda pode ser uma grande armadilha de segunda perna. Então, aqui a gente precisa de um pouco mais de informação, porque a gente está vendo que o preço vem trabalhando dentro dessa lateralidade aqui por algumas barras. Aqui nos 60 minutos, ele alcançou aqui algumas possibilidades de alvo, né, pessoal? Daí, ainda, né, para você pensar quanto a um pivô mais amplo, um terceiro alvo, tá? Aqui, aqui um segundo alvo, aqui falta poucos pontos, né? Aqui no M60. Aqui no M60, deixa eu só apagar essa marcação aqui. Aqui no M60, né, pessoal, a gente falou sobre a tendência, né, a gente viu ali, falei aqui sobre o gap de média de uma barra. Aqui o mercado voltou a ser um ciclo forte. E o tempo que melhor vai explicar o dia, né, vai ser o 15 minutos, né, porque aí ele abriu ali fazendo gap de média, né, que ele acabou não testando a média móvel de 20, tá? Então, mas ficou esse alvo aqui em 143, 143,994, né, ficou um terceiro alvo ali. Aqui nos 60 minutos, né, a tendência foi retomada, né? Opa, Luciano, vamos ver quantos fechamentos a gente tem aqui, 18. Já se parece bastante com uma tendência.
Então, de novo, né, o preço na 20 passa a ser um ponto de atenção, abaixo da 20, né, o próprio gap de média. Então, no dia de hoje, né, acabou fazendo, né, o setup do estudo, né, que é o preço abriu testando, né, aqui a mínima, né, do canal. Falamos sobre isso, né, quanto ao estudo de impulso e canal, que muitas vezes o mercado nos dias posteriores testa, né, essa região. O Brook cita essa região, né, como o início, né, de uma lateralidade. Então, se trabalha na venda, né, a venda ela vem até esse ponto. A partir desse ponto aqui você para de vender, porque mais vezes se torna uma lateralidade mais ampla, tá? O preço abriu, né, num gap de média. Vejam que a partir desse fechamento aqui acima, eu tenho 25 fechamentos, então eu tenho aqui o setup de M2B. Somado ao gap de média, né, eu tenho dois setups. Por que eu tenho dois setups? Porque não teve uma reação ainda desse M2B. Então, se não teve reação do M2B, eu tenho M2B mais gap de média. A ativação do gap de média, pessoal, no 15 minutos, ela se deu na H1, né, na primeira retomada de máxima. O mercado perde mínima e retoma máxima. Então, aqui eu tenho uma entrada de H2, entrada de H1, entrada de H2 do gap de média do 15 minutos, né, desse tempo aqui que a gente está fazendo análise. O rompimento aqui, né, até 40 barras pode ser analisado lá nos 5 minutos, né, o rompimento para projeção de alvo, tá? E aí, aqui ele formou, né, uma mudança, né, a mudança aconteceu também aqui no 15 minutos. Aqui eu tenho um microcanal, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, né, seis fechamentos na verdade, né, aqui sem perda de mínima e com barras, né, fechando um corpo, né, relativamente de alta. E aqui eu tive uma L1. Se eu tenho uma L1, né, essa outside aqui, né, ela acaba sendo uma H1. E depois, né, de microcanal, a gente já falou que normalmente a gente pensa no canal estreito, né? Então tem uma barra, retomada, uma barra, retomada, uma barra, pausa, né? Uma barra de baixa, retomada. Vejam que a partir do momento, né, que você teve a ativação, né, aqui dessa movimentação, aqui você teve uma ativação, que é uma barra de alta e o preço veio acima dela. A segunda ativação, né, foi aqui, ó, você tem uma barra de alta e o preço veio acima dela. O mercado ainda levou a nova máxima, é o ciclo de canal estreito. Aqui no M15 é uma outside bar, né, com certo espaço até as médias. Levou, pessoal, à construção do mesmo setup, ó, gap de média aqui. Foi tendência anterior, né, falamos de 26 fechamentos. Se eu analisar, né, deixa eu só apagar esse. Só falando um pouco antes sobre esse alvo, né, pessoal? Aqui é o primeiro alvo, ó, tá? Dessa movimentação mais próxima, né? Pagou aqui o primeiro alvo. Aqui um novo, né, gap de média. Como ele pagou o primeiro alvo, né? Se tiver continuidade, né, você tem a possibilidade aqui de projeções mais amplas. Aqui era aquela movimentação de três puxadas a princípio, né? A gente já tem uma outra visualização, né, um pouco mais próxima. Eu tenho aqui, ó, 22 fechamentos acima, 23, né, o primeiro fechamento abaixo, gap de média, foi, né, uma, duas, três barras, né? Antes aqui foi um doji, outside, gap de média, né, aqui a entrada de H1, né, levou ainda a continuidade nova máxima. Então, o fechamento do dia acabou sendo numa wedge, uma, duas, três puxadas. O ciclo é extremo, né, eu tenho uma, duas, três, quatro barras, né, a amplitude das barras está aumentando, então está aumentando o momento, né, então eu tenho aqui o fechamento em um microcanal. Microcanal, né, tende a romper e a ter continuidade, mas já teve alguns rompimentos ali, então a gente tem que ficar atento aqui como é que vai ser. Se o mercado reverte essa movimentação aqui, ó, esse microcanal de alta, ele reverte, a gente vai trabalhar a projeção, tá, desse pivô para baixo. Por que, Luciano? Pensar já na projeção e na reversão do pivô, porque eu já tenho gap de média. Então já tem um sinal, né, de participação dos vendidos. Isso daqui pode ser uma MTR com um topo duplo mais alto. Para, né, vendidos ter melhor probabilidade, vai precisar reverter esse ciclo. Então, se eu tenho uma barra grande revertendo essa movimentação, ou eu tenho uma barra vindo abaixo dessa mínima, mesmo que o mercado já abra aqui abaixo, eu já tenho a volta, né, dessa movimentação. E aí eu tenho uma nova estrutura, e a gente vai trabalhar os alvos desse pivô aqui, ó, para baixo. Primeiro, né, e posteriormente segundo alvo. Isso porque já há novo gap de média. E esse gap de média desse segundo momento aqui, ó, é de duas barras, tá bom? Então, aqui, quanto ao fechamento, 75% das vezes a gente vê pelo menos uma correção TBTL, 10 barras, duas pernas. Para vendido, né, vai precisar, né, renovar a volta em V. Sem renovar a volta em V, Luciano,
comprador vai continuar comprando, né? Vai ficar um fundo mais alto, vai manter a estrutura de alta e a tendência se mantém, beleza? Então, esse ponto aqui acaba sendo, né, o nosso ponto de inflexão, tá? Aqui, ó, é o nosso ponto de inflexão e é também a da volta em V. Então, tendo isso daqui, premissa de perna 2 fica com uma boa probabilidade, um trade interessante, beleza? Nos 5 minutos, né, pessoal, não tem muita coisa que a gente conversar, né, que a leitura é a mesma. Apenas que, né, durante a primeira barra do dia foi um doji, uma barra de dúvida, e um ponto, né, interessante a ser abordado aqui, né, que o mercado nunca veio abaixo dessa mínima, que o mercado foi deixando, né, mínimas relativamente mais altas, e a princípio o estudo era compra, né, pessoal, porque a gente estava falando sobre retomada, né, do setup lá do 15 minutos, o gap de média, teste da mínima do canal, né, de alta, do canal estreito de alta, e aí aqui seria, né, um cenário comprador. Primeiro ciclo, né, que o mercado apresentou, aqui ó, micro canal de alta, L1, né, e aí o mercado permaneceu aqui dentro do contexto, né, de canal estreito, uma barra de baixa, um doji, né, retomada. Vejam que mesmo, né, quando ele está numa atividade bem lateral, né, não teve um novo micro canal de baixa. Quando que isso aconteceu, Luciano? Somente aqui, ó, micro canal, né? Aí eu vejo que a H1 acabou não tendo, né, boa retomada, teve perda de mínima, que foi uma H2, teve perda de mínima, né, aqui foi uma entrada de H3. Ele reverteu nessa movimentação aqui. Só que ele fecha numa wedge, né, pessoal? Ciclo bom também aqui no próprio 5 minutos. Então, se tiver a volta em V, né, se tiver uma movimentação que mude isso daqui, ó, você pode trabalhar inclusive a projeção só da volta em V isolada, né, com alvo aqui em 142,812. Beleza? Depois disso daqui, né, as compras habituais, né, do próprio canal estreito, né, aqui você teve um M2B, aqui, né, de novo, um segundo M2B, aqui um gap de média de uma barra, gap de média de uma barra ainda assim, né, levou a uma nova máxima, tá, dessa tendência. Beleza, pessoal? Para o estudo de hoje era isso. Valeu, um forte abraço para vocês aí, fiquem com Deus e até mais. Valeu!